Olá, querido amigo. Vamos falar sobre o que está acontecendo hoje no nosso planeta, sobre essa pandemia que está acontecendo nos últimos meses. Mas o que diz a Bíblia sobre doenças, pestes, epidemias e pandemias? Basicamente, estas coisas resultam da maldição do pecado. Isso significa que, numa análise da Bíblia, a raiz das doenças que acometem os homens é espiritual. E Deus viu tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31. Isso quer dizer que as doenças não faziam parte da criação original, mas quando o homem desobedeceu à vontade de Deus, a justiça divina exigiu a punição pela desobediência. Essa desobediência trouxe terríveis consequências, não só ao homem, mas a toda a criação. As doenças e, consequentemente, a morte física resultam desse desequilíbrio. Então, sejam doenças crônicas ou agudas, sejam pequenos surtos ou grandes pandemias de doenças infecto-contagiosas, no fim, todas elas apontam para a realidade do pecado do homem. Partindo do princípio de que a causa básica da existência das doenças é culpa do próprio homem, ou seja, as doenças são consequências da maldição que recaiu sobre a criação por causa da desobediência do homem. Muitas doenças são causadas por pura falta de cuidados das pessoas com relação à saúde. Mas a Bíblia diz que algumas vezes é possível que a causa de uma doença seja um pecado individual. Veja, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 8:1. Nesse sentido, a doença pode ser tanto uma consequência direta desse pecado, como um castigo por esse pecado. Mas é importante enfatizar que nem todas as doenças decorrem de um pecado individual. A Bíblia mostra que existe a possibilidade de uma enfermidade estar associada à ação de espíritos malignos. Durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus libertou e curou pessoas que viviam nessa situação. Em Mateus 12:22, vemos isto: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. As doenças podem ter o propósito de ensino. Em sua providência, Deus pode usar as doenças para desenvolver a fé e aperfeiçoar o caráter de seus filhos. Nesse sentido, as doenças servem de bênção e não de maldição para aquele que crê. Jó é um exemplo claro na Bíblia de alguém que foi afligido por uma doença que tinha um propósito de ensino. As doenças infecto-contagiosas acabam sendo um grande problema para a humanidade. Essas epidemias ou pandemias que assolam o mundo também estão relacionadas à maldição pelo pecado do homem. Mas é interessante notar a forma específica com que a Bíblia fala desses quadros de pandemias. Em Lucas 21:11, o Senhor Jesus já anunciava que a presente era seria marcada por pestes e fome. E ele diz: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Perceba que Jesus está se referindo a grandes epidemias e pandemias que castigariam a humanidade, pois ele coloca diretamente a fome e a peste como resultado disso. Uma epidemia ou pandemia sempre traz fome,
pois ela abala a economia de cidades e nações, como estamos vendo hoje, o coronavírus, e no passado outras como a peste bubônica, que deixou 50 milhões de mortos na Europa e Ásia, entre 1333 a 1351. A tuberculose deixou 1 bilhão de mortos, de 1850 a 1950. Sinais da doença foram encontrados em esqueletos de 7.000 anos atrás. O combate foi acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo de Koch, causador da tuberculose. Nas últimas décadas, ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o Brasil, e como doença oportunista nos pacientes de AIDS e tantas outras como a varíola, 300 milhões de mortos, de 1896 a 1980. A gripe espanhola, 20 milhões de mortos, de 1918 a 1919. A mais recente, a AIDS, que já matou 22 milhões desde 1981. Jesus fala dessas epidemias como sinais do fim dos tempos. Isso não quer dizer que estas pestes significam que o fim do mundo chegou, mas que elas servem para alertar que o fim se aproxima. Isso também significa que, ao mesmo tempo em que as pestes e pandemias servem como instrumentos do juízo de Deus sobre o mundo iníquo, elas também proclamam a necessidade do arrependimento. Essas pandemias são juízos misturados com misericórdia, ira misturada com graça. A humanidade sofre com as calamidades, mas não é exterminada por elas. Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e se arrepender do seu mau caminho. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. 2 Crônicas 7, de 13 a 15. Então, devemos confiar em Deus. Tempos de crise sempre se mostraram ser grandes oportunidades dos seguidores de Cristo testemunharem sobre sua fé. O apóstolo Pedro escreve que os crentes não devem temer as ameaças, mas devem estar sempre preparados a responder a qualquer um que lhes pedir a razão de sua esperança. 1 Pedro 3, 14 e 15. Confiar não significa tentar a Deus. Ter fé não implica em agir de forma inconsequente. Uma pandemia, o cuidado para evitar que a doença se espalhe é fundamental e é dever de todos. Aqui não podemos nos esquecer de que a Bíblia nunca despreza a importância do bem-estar físico do corpo humano. É verdade que Deus cuida do seu povo, mas frequentemente Ele assim o faz através das nossas próprias ações. Sim, quando tomamos uma atitude prudente diante de uma calamidade, isso quer dizer que Deus está cuidando de nós por meio do nosso próprio comportamento sábio e cauteloso. Num processo de pandemia de doença infectocontagiosa, as autoridades podem até chegar a ter de fechar locais de culto. Embora seja verdade que isso possa trazer satisfação àquelas pessoas anticristãs, medidas dessa natureza não devem ser vistas pelos crentes como perseguição religiosa. Na verdade, os crentes devem enxergar tais medidas como ações legítimas de órgãos que receberam de Deus a autoridade para manter a ordem e prezar pelo bem-estar geral da população. Toda a alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres, pois, tu não temer a potestade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Toma toda a tua alma, como toda a tua alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Ele, Deus. Podemos então refletir que nós vivemos um momento crítico, um momento difícil de todas as nações, não só a nação brasileira, mas de todo o planeta. Mas nós devemos sim obedecer às ordens vindas das autoridades máximas do país. Mas não podemos nos acovardar, nos recolher na nossa insignificância e esperar que isso acabe. Nós temos o dever de buscar a Deus. Lembra lá em 2 Crônicas? Se este povo que chama pelo meu nome, meus irmãos, não é hora de se acovardar. Vamos obedecer sim às normas, às determinações dos nossos governantes, mas vamos dobrar os nossos joelhos, vamos clamar a Deus pela nossa nação, pelo nosso planeta, por toda a população mundial. Porque se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, isso é primordial, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele ainda acrescenta que a partir daí, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir e repassar os ensinamentos de Deus para outras pessoas.